meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar a continuação da nossa série Nacionais. O livro de hoje é de um cara que eu não sabia que escrevia, que escreveu, não é o bichinho, já morreu, tá? E eu adorei o livro dele, tipo um diário, cartas são anotações pessoais, não é bem diário, porque não tem aquela questão de datação, essas coisas. Mas são textos bem pessoais mesmo, de Santos Dumont. E o que eu vi, o que nós veremos, dividido em duas partes, né? A primeira fase, o que eu vi, e a segunda parte, que é um pouco mais curta, que é o que nós veremos. E a primeira parte são anotações, são as descobertas dele, o amor que ele tem quando ele descobre o desejo, né, de ser um aeronauta, como se chamava, as suas tentativas frustrantes ou não com dirigível, balão, o 14 bins em si, os aeroplanos. E já a segunda parte, que é o que nós veremos, fala coisas para você ficar um pouco com raiva. Bem, ele conta todas as situações que ele acha que iriam acontecer, as previsões que ele tinha para o mundo da aviação, e várias outras coisinhas. Ele manda carta para presidente dar conselhos sobre a aeronáutica no Brasil. Mas aí acontecem umas coisinhas muito legais que nós vamos ver já já. O livro começa com ele recebendo uma carta de Alan Raven, que é o presidente do Aeroclube das Américas. Na América em si, né? Estados Unidos só Américas, mas era só os Estados Unidos, realmente, que fazia parte na época. E aí o Santos Dumont já começa homenageando todas as pessoas que se envolveram tanto no trabalho dele, quanto outros que foram a favor da aviação, dos estudos dos ares, de pensar em dirigíveis, em aeroplanos, em balões, etc. Ele diz que essa é uma época heróica, porque muitas coisas vão ser descobertas tanto na física quanto na química, e principalmente na mecânica. E ele conta que o pai dele, quando ele começa, né, a se interessar realmente pela aviação, ele tinha ido com o pai dele para um palácio da indústria, e lá ele vê um pequeno motor a petróleo, e aquilo era super novidade, né? Aquilo chama a atenção dele, antes era tudo a vapor. E ele começa a se interessar por isso, e começa a estudar física, e ele vai para a França. Fica morando lá. E lá na França ele começa a estudar física e mecânica e outras áreas. E ele começa a sentir que tudo que Júlio Verne, o legal é que como é um diário, então tem muita intertextualidade, tudo aquilo que ele vê, os sonhos das máquinas de Júlio Verne, ele sabe que pode fazer um dia. E o pai dele, antes de morrer, né, tem umas conversas com ele, porque assim, ele diz que todo pai quer que seu filho seja doutor, advogado, médico, nessas áreas, que era o que se destacava na época até hoje. Mas o pai dele dizia que não, porque o futuro do mundo estava na mecânica. Não queria que Alberto fosse um físico. E aí, pelos jornais, ele acompanha a expedição de André ao Polo Norte em 1897. E ele começa a decifrar, ler vários livros sobre o balão. E quando ele decide finalmente ir para Paris, ele vai fazer o seu balão. Só que ele queria fazer um balão pequeno. Porque quando ele tá lá, ele encontra um balão que ele tem que alugar por 250 francos. Que é pesado pra ele, né? Ele mora ali, não tem trabalho, só estuda, quem sustenta o pai é ele. E ele vai, só que aquela coisa, se o balão der defeito, ele é que vai ter que cobrir a despesa. O dono, se o balão, quem vai dirigir o balão não é o dono, é o sobrinho do dono, então tem várias coisas minuciosas aí que ele pode se prejudicar. Mas aí nada demais, dá tudo certo, e aí ele pensa pela primeira vez no dirigível, porque o balão ali não tem como você controlar. Então ele pensa no balão de ar quente que ele pudesse
dirigir, né? Por isso a palavra que ele dá depois de dirigir. E ele começa, e ele faz pela primeira vez o Brasil 1, que é o seu primeiro balão. As pessoas na época, quando os franceses tiravam onda, brincavam, diziam que ele levava o balão no bolso. Porque para os balões da época era um balão muito pequeno. Ele tinha apenas 100 metros cúbicos. Tem uma ideia, e com essa ideia de querer dirigir, né, de controlar o balão, ele pega o motor e compra um triciclo a petróleo e vai testar esse motor no ar lá, e ele percebe que no ar o motor faz menos barulho. Então ele deduz que tem menos atrito, que vai render mais o trabalho, né, da máquina. E ele disse que nesse dia que ele viu isso, que ele botou lá o triciclo no ar, ele errou o cabo de aço, ele disse que começou a sua vida de inventor. Ele já tinha feito o Brasil 1, mas começa a vida de inventor dele. Ele diz que o Brasil 1 foi o mais lindo dos seus balões e o único que tinha nome. Ele começa a fazer outros e outros balões para depois começar realmente a pensar no dirigível. O Aeroclube não havia sido criado ainda, o Aeroclube da França, então era, até quando essa carta que eu falei no início do Aeroclube da América também não existia Aeroclube nenhum. O que tinha era o Autoclube na França. E ele disse que foi quase uma tentativa de suicídio, o Brasil 1 e 2, no caso dos dirigíveis, porque quase que ele morre mesmo, ele quase que fratura costelas, coisas desse tipo. As experiências dele começam em 1898. E o seu motor no ar está funcionando, está dando tudo certo como ele queria. E aí ele pensa no atrito, na questão do impacto do ar, e ele começa a fazer o balão ovoide, que é o balão do dirigível que a gente conhece hoje. Mas quase que ele morre também em outra queda, mesmo com um balão ovoide já. E aí ele faz o 2, não dá certo, e com o 3 ele consegue atravessar Paris, ele vê as montanhas, ele faz um passeio bem legal com o dirigível. E aparece Deus de Mercure, que ele oferece 100 mil francos para quem em 5 anos conseguisse ir até a Torre Eiffel, desse uma volta, e dar 100 mil francos a quem em 5 anos saísse de Saint-Cloud, que era onde ficava o parque do Aeroclube, desse a volta na Torre Eiffel, isso em menos de 30 minutos, com o dirigível. E no dia seguinte, Santos Dumont já faz outro número 4, né? Em um hangar lá no Aeroclube só dele. E aí, se alguém não conseguisse dentro de 5 anos, assim, digamos, no primeiro ano ele não consegue, então os juros acumulados daquele ano, vai aumentando, então não ia ser 100 francos, né? Ia ser bem mais, 100 mil, ia ser mais de 100 mil francos. E ele consegue. Número 5, os cabos tiveram muitos problemas, aí com a escada ele recoloca o cabo, mas consegue. Mesmo ele voltando com esse problema no meio do percurso, mas ele vai e volta, e isso em menos de 30 minutos. A mídia, então, nesse momento, nesse próximo capítulo, ele agradece muito a mídia, dizendo que tudo que ele conseguiu, o prestígio que ele conseguiu por causa da mídia francesa, agradece o amor dos franceses e tudo mais, por essa expansão do seu trabalho que ele tem. E aí ele fica super, hiper, mega feliz, porque Thomas Edison envia um bilhetinho para ele. E era um dos grandes ídolos, um dos grandes nomes da física que ele adorava. E eles assim, a Santos Dumont, o bandeirante dos ares, homenagem de Edison. E ele se estimula muito, Alberto, a continuar as suas descobertas. No dia 13 de julho de 1901, ele contorna a Torre Eiffel, mas disseram que, assim, mas a aterrissagem não é muito boa. E no dia anterior, o Isabel mandou lanche pra ele. Mesmo a aterrissagem não sendo muito boa, mas ele sai no jornal e tudo mais, e ele ganha uma medalha. Uma medalha ele dedica à mãe dele. Em outra descida que ele tenta de novo, ele cai no telhado. O balão fica preso no telhado, é um desastre.
Os bombeiros têm que vir com escada para tentar salvar ele, que senão vai explodir e ele morre lá. Mas isso não faz com que ele desista. Nas próximas 3 semanas, ele vai tentando novas experiências e todos os operadores de uma fábrica começam a ganhar simpatia por ele, vai ajudando ele com material, com coisas técnicas para construir ali, talvez para mexer na seda que ele não sabia ainda e tudo mais. E ele vai ganhando esse prestígio e mais tempo e mais conhecimento. Aí o número 6 é o mais forte e o mais perfeito dos dirigíveis que ele faz. Só que no dia 19 de outubro de 1901, ele circunnavega a Torre Eiffel a 250 metros e a viagem ele faz em exatamente 29 minutos e 30 segundos. Só que contando com a manobra dá 31 minutos. Aí o presidente volta nele e tudo mais, ele acaba ganhando o prêmio. No total, com os juros, eram 100, né? Ele veio com 129 mil francos. E aí ele divide com seus ajudantes, com os pobres de Paris também. E 20 francos para cada pobre, mais ou menos. E ele dá para o senhor Lepine, que é o chefe de polícia, e o chefe de polícia vai distribuir com os pobres. O presidente Campos Salles o nosso presidente Campos Salles dá uma medalha de ouro e o prêmio de mais 100 milhões de francos que o Congresso Nacional manda estudo para ele investir em experiência. Outras 2 medalhas do Instituto da França e do Aeroclube, ele também recebe tipo de física. Ele faz mais um dirigível, número 9, e foi agora, dessa vez por último, ele finaliza. Que eu vou dizendo que ele é o melhor, porque ele vai dizendo isso por capítulo. Mas o 9 é quando ele encerra e é o melhor, o mais perfeito de todos os dirigíveis. E aí ele sai na revista Militar de Longchamps e ele é taxado de vagabundo porque ele só faz isso, ele não trabalha, ele não dá renda pro país e tudo mais. Mas ele continua estudando. Só que ele vem pro Brasil depois disso. Ele vai para Minas, para a região norte, isso vai para a região norte, não fala exatamente onde, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E vai em vários lugares, vê pessoas conhecidas, mas também recebe muitas honras. Não honras exatamente assim do país, do presidente, mas as pessoas, né? Vendo, Santos Dumont, não sei o que. Só que acontece um probleminha. O próximo capítulo ele dedica totalmente ao pai. Ele conta a história do pai, elogia o homem que o pai dele foi. O Dr. Henrique Dumont, ele era um engenheiro, mas aí depois ele vai se aposentar numa lavoura. E ele tem uma plantação enorme, gigante mesmo, de café. E os estrangeiros vêm e compram, não tiram o nome, continua sendo Dumont, o nome do lugar. E ele vive lá, tal, a casa dele não é destruída, é como se fosse um patrimônio histórico do lugar ali, da fábrica. E ele morre, tinha uma ferrovia também, tudo. E um dos ingleses que vem lá passar alguns dias fala sobre ele, escreve um texto elogiando e tudo mais. E ele acaba fazendo essa homenagem ao pai no decorrer do seu livro. Ele diz que dorme, Dumont usa essa expressão, que ele dorme 3 anos, né, ele dá um descanso. E aí ele começa agora com o aeroplano. E ele vai começar a estudar, tentar inventar o aeroplano. Tudo dirigível, sua dirigibilidade. E ele diz que tem que trabalhar em silêncio, porque as opiniões estranhas não ajudam em nada. Então, para ele não existe crítica, para ele não existe para ele não existe crítica, para ele não existe outro ponto de vista. Existe elogio e existe opinião. E qualquer opinião é estranha. Se alguém tentar intervir lá, pode mexer com a mente dele, então vai atrapalhar nesse processo criativo, nesse processo de pensamento, de junção para inventar as coisas. E ele sai do hangar do aeroporto e começa, porque ficava lá na turma, ele vai para outro espaço para ficar ali reservado.
Ele começa a trabalhar e tenta um motor mais leve agora, com 4 HPs. Ele usava um de 50 e pouco, 30 e pouco, eu não lembro, eu sei que era um número bem maior. E ele começa o seu último balão, tá vendo? Eu disse que ia ter o seu último balão agora. E aí o último dirigível dele, o 14 bis, ele não foi o número 14. É porque ele tava já no balão 14 quando tava fazendo aquilo. O balão já teve voado, só que ele sempre queria melhorias. Quando ele tava no 14º balão foi quando ele conseguiu o 14 bis, fazer o 14 bis. Não por isso que as pessoas, não foi nem ele, que disseram 14 bis, porque ele conseguiu voar também. O primeiro voo foi acima de 60 metros, mas ele caiu. E as pessoas do aeroclube não queriam aceitar que ele tinha voado, disseram que ele tinha saltado, só porque foram apenas 60 metros. E ele treinou bastante. No dia 23 de outubro, ele voou a 250 metros do chão. Isso foi no dia 12 de julho de 1901. E ele foi o que proporcionou a ele um dos momentos mais felizes da sua vida. Ele começa a mostrar artigos de algumas revistas que falam sobre ele, falam sobre isso, jornais dos Estados Unidos. Um diz que esse é um minuto memorável da história da navegação aérea. E aí surgem Farman, Bradshaw, Sweeting, e essas 4 pessoas tinham dito que já tinham voado antes. E aí começa aqueles problemas que os Estados Unidos adoram, que é aquela questão, quem voou primeiro? Foram os nossos inventores, foi o brasileiro e tal, aquela consternação todinha. E Lavasseur e Antoniette, eles já vinham trabalhar há uns 20 anos atrás, estavam tentando essas descobertas, assim como Albert. Ele disse que eles poderiam ter mérito, sim, que o que eles estavam fazendo era correto, lógico que eles não foram ao público, mas que eles estavam trabalhando nisso, então eles mereciam os louvores. Já os irmãos Wright, eles não, porque eles criticaram, não mostraram nada, não tinha respaldo, e ele critica muito isso. E ele fala do Marconi, de Edison e de Graham Bell. Pensou, o que é que esses grandes gênios fariam se outras pessoas viessem e tivessem, sei lá, Graham Bell, e tivesse um cara que chegasse dizendo que inventou o telefone antes dele. E ele começa a pensar nisso para poder fazer tomar as suas atitudes em relação aos irmãos Wright. Dumont ele constrói o motor para o aeroplano com apenas 40 quilos e 35 HP. O HP aumenta um pouquinho. E o peso também, é o peso mais que triplica, quase triplica. E com o Demoiselle, que é o novo, ele era um pouquinho menor que o 14 bis, tinha 10 metros quadrados. E ele era 3 vezes menor, no caso, que o 14 bis. Ele sai voando, vai a um castelo do amigo, na Demoiselle, e anda, como um carro. Ele começa a usar o Demoiselle. E ele se tornou popular, e por isso que ele era chamado de verdadeiro aeronauta e tal. E ele começou a investir isso em outros países. Ele foi para a França, para a Inglaterra. O tour pela Europa começou a partir disso. As pessoas começaram a se desenvolver também, a querer ir atrás de aeroplanos. E Médine de Reis vira o avião comercial, que agora é que vai se usar ele. Tem a pequena discussão se vai ser utilizado nas guerras ou não. E quando chega nesse momento, Dumont diz que agora eles chegaram na vulgarização do avião. O avião ele tinha um propósito de transporte e de qualquer outra coisa menos para a guerra. E é quando começa aquele período tão famoso, né, que ele começa a ficar entristecido ao ver sua obra-prima sendo usada para matar pessoas. E aí aparece o primeiro homem a voar com um avião cruzando o Mediterrâneo, e isso deixa ele um pouco mais feliz. E a segunda parte, que é o que nós veremos, começa em 1915, quando ele vai para Washington DC participar de um segundo congresso científico pan-americano sobre aviação. E ele escolhe o tema, como o aeroplano pode facilitar as relações entre as Américas. E as sacadas dele são muito fantásticas, porque Dumont ele pensa no seguinte, que as pessoas podiam viajar de Nova York a Rio de Janeiro, um avião,
E em 20 dias, para eles seriam 20 dias, né? Hoje a gente vê que isso é em menos de um dia, dentro de um dia. Mas ele diz assim, ele pensa que as pessoas que viajavam de Nova York ao Rio de Janeiro, que isso era feito em 20 dias, com o avião eles poderiam chegar a 2, 3 dias. Hoje nós vemos, né, que é bem menor. Mas ele é muito visionário, ele é muito futurista nesse momento. E ele tem umas ideias assim que hoje são reais, que realmente se concretizaram, mas que algumas ainda não. Como, por exemplo, assim como existe posto de gasolina, digamos, a cada alguns quilômetros, alguns metros tem um posto de gasolina nas rodovias, ele queria que tivesse hangares, tivesse aeroportos dessa mesma forma. Porque a visão dele era como os carros são hoje. Cada pessoa tem seu aeroplanozinho pequenininho. E precisar ir na China ver uma amiga, ele ia, porque iria ter esses portos. Mas principalmente o foco dele é para as Américas no momento. Unir a América do Norte, a América do Sul, Central, tudo junto ali para desenvolver e a questão de superar a Europa nesse poder maquinário. Diz que sim, poderá ser usado para guerra. Mas quando ele dizia isso, era na questão de levar mantimento, medicamento, transporte, essas coisas, que isso não era o foco do avião, não era para guerra. Agora os aviões eles passam a ser feitos de aço, né? Começam as guerras, eles são feitos de ferro, de aço. Os canhões são implantados, o contra-choque do canhão, né? O impacto que o avião sofre quando o canhão atira, ele estuda, ele que vai nos lugares ajudar as pessoas. Lógico, tem os físicos que inventaram isso, que desenvolveram, mas ele era muito bem visto nessa área, então as pessoas chamavam ele mesmo para ajudar. Diz que o aeroplano naquele momento estava na sua infância. Em 10 anos ele desenvolveria muito mais rápido do que os automóveis estavam se desenvolvendo. A utilidade dos automóveis da ferrovia para ele tem que chegar ao fim. Não existe mais avião, barco, nada, desculpa. Não existe mais carro, trem nem barco. Era tudo avião agora. O avião era a era da aeronáutica. E ele fala de Tesla, de Edison, de Kurt Woods e de vários outros cientistas. E diz que esses grandes cientistas, não ele, mas esses grandes cientistas poderiam resolver os problemas que o aeroplano tinha naquele momento. E que as Américas deveriam se juntar e se proteger. Ele vai para os Estados Unidos, para a Argentina e para o Chile. E lá na Argentina ele conhece todos esses 3 lugares. Ele vai para os lugares das aeronáuticas, né? Da marinha e da aeronáutica desses países. Quem viver poderá ver. E realmente as pessoas chegam a ver. Porque a Argentina da topografia é um pouco difícil, né, por causa dos anos. E 2 moços que ele conhece quando está na Argentina, na verdade quando ele está no Chile. Os 2 estão no Chile, e o Chile e a Argentina tinham muito essa discussão para ver quem ia atravessar os Andes primeiro, a Argentina ou o Chile. Quem ia conseguir primeiro. E aí 2 argentinos, eles cruzam, Bradley e Subanga. E Dumont, ele parabeniza eles 2 e ele diz que para quem tinha sido saudado pelos condores, né, os condores antigos, a parabenização dele era quase nada. Ele tem muito essa questão de patriotismo, de querer desenvolver, não só patriotismo, mas a América em si. Ele tem muito essa vontade de que ele se desenvolva, que cresça e que produza. Só que aí está a grande ironia e o problema. Dumont, ele manda uma carta pro presidente sobre os terrenos que tinham comprado, porque estava muito atrasado sempre, o Brasil atrasado. Infelizmente. Esses países que ele tinha visitado já estavam construindo, e o Brasil ainda não tinha feito nada em relação a isso, estava vindo aí no terreno. E quando ele descobre quais são esses terrenos, ele vê que não serve. Ele manda uma carta pro presidente, aconselhando, não sei o que, e o presidente manda simplesmente um bilhetinho mandando, respondendo: quando precisar da sua ajuda, eu lhe peço, eu mando lhe informar. E ele ficou muito chateado com aquilo, pela questão não do presidente dar respostas só do presidente, mas de
vê que os brasileiros não têm interesse nisso. Ele diz, eu fico magoado com os meus patrícios não ter essa vontade de desenvolvimento, de crescimento. Comparado aos países, é engraçado que os terrenos dos outros países são de quilômetros. Porque aviões, né, tudo mais, estava começando. Hoje são quilômetros, imagina naquela época, que estava começando. E o do Brasil era 1 metro quadrado, pequenininho. E ele fica muito chateado com isso. E aí ele fica feliz por saber que brasileiros vão para fora, treinam lá, e quando voltam eles são bons, realmente eles podem ensinar. E ele dá vários conselhos até sobre isso mesmo. Mas que infelizmente no Brasil não tem isso. Podiam usar esses jovens que estão indo para fora, que estão se desenvolvendo, estão aprendendo mais. Quando eles voltassem para o Brasil, eles pudessem ensinar e ter uma nova geração de aeronautas, de inventores. Mas isso também o presidente não faz agora. Ele diz que ele vai chegar nas cidades e as pessoas, aqui no Brasil, e as pessoas ficam chateadas porque ele não traz os aeroplanos, que ele não chega voando, porque ele não mostra, não faz nenhuma apresentação, né, de manobras, não sei o quê. E ele diz que já passou o tempo dele. O tempo dele agora é de ajudar, de desenvolver e ver os novos talentos, mas que o tempo dele de voar já acabou. Ele diz assim, que queria que para os seus patrícios aquilo ali fosse um esporte. Não só uma questão de armamento, mas fosse um esporte. O avião tinha nascido das mãos de um brasileiro. Então, deveria ser uma coisa que eles dominassem. O pensamento que ele fez no livro é ele quer que essa poderosa arma se transformasse num ótimo e perfeito meio de transporte. Era o último desejo dele. E hoje nós vemos realmente, né, a questão que todos nós sempre falamos, sempre sabemos, que infelizmente aqui a maioria, não todos, não estou generalizando, mas alguns dos nossos grandes homens e mulheres, eles não são do Brasil. Eles não são dados o devido valor a eles, às vezes depois que morrem, quando lá. E é a tristeza de Santos Dumont, mas a maior tristeza dele não é o mérito para ele, mas tudo aquilo que ele fez, que ele queria que o Brasil se desenvolvesse, que o Brasil crescesse, esse amor patriota dele, não acontece. E a tristeza dele, o grande desapontamento dele é esse. E assim, é minucioso no início, é bom para os cientistas, teve muita coisa, muita questão teórica de cálculo, não os cálculos em si, mas termos científicos. E é um livro gostoso de ler, você se sente dentro da mente dele, que são coisas assim que ele está relatando, mas é bem pessoal, a tristeza, a melancolia dele, a alegria também quando acontecem as grandes coisas. Quando os dois argentinos viajam, quando ele vê o avião sendo usado para transporte, para ajudar as pessoas, então é uma alegria muito grande. E é muito interessante você estar dentro de uma mente criativa. E você vê os desafios, vê como ele enxerga, porque a gente sempre enxerga de um jeito. Você vê, não é só você ver da questão do autor, nem só de um autor-personagem, mas do cara que inventou ali. Você está entendendo o porquê assim. E graças a Deus, né, que Santos Dumont não, que esses nomes todos não existiram. É bem complicado e rei da história assim, do que eles passaram, mas é um livro muito gostoso, é curtinho, mas é muito bom de ler. Eu vou trazer outro livro dele durante o ano e aí a gente continua, mas é o nosso segundo brasileiro. Fantástico, pra eu que não sabia que ele tinha escrito, é um escritor muito bom mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau.